Meus irmãos, que a paz de Jesus continue presente. Aqui estamos no Grupo Espírita de Ibatiba, Espírito Santo, reiniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, nesta época tão conturbada, nesse período de transição planetária, que aliás já ocorreu, e agora início da ascensão. Então estaremos reiniciando o estudo, como é toda quinta-feira, para levarmos informações para os nossos irmãos que estarão despreparados para essas informações. Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro básico da doutrina espírita, o qual estamos iniciando o capítulo 2 e desse capítulo 2, o objetivo, a encarnação dos espíritos, na altura da pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Então, a pergunta principal, que é essa, qual o objetivo da encarnação? Pergunta 132. Kardec faz a formulação dessa pergunta aos espíritos superiores e eles respondem. E nós apenas lemos e transcrevemos essas respostas que chegam pelos espíritos superiores. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha só que pergunta importantíssima. Deus as impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Para alguns é expiação, para outros é missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Esse é o objetivo da encarnação, sempre. É sempre o progresso do espírito. É bom nós distinguirmos o que é expiação do que é provas. Expiação é quando você comete um delito e, segundo a lei de causa e efeito, você tem que ressarcir esse débito. Então você vai fazer uma expiação, ou seja, você vai pagar na mesma medida, na mesma altura daquilo que você fez. Um exemplo, eu mato alguém, dou um tiro em alguém. Esse alguém me responsabiliza por esse tiro que eu dei, porque Deus não castiga. O objetivo, então, é pagar da mesma maneira pela lei de causa e efeito. Bom, alguém vai ter que me dar um tiro. Mas Jesus já disse uma vez que o escândalo há que existir, mas ai daquele que causa o escândalo. Então, como eu pagarei isso? Muitas vezes estou caminhando pela rua, surge um tiroteio, ninguém sabe por quê, alguém puxa de uma arma, dá um tiro, resvala no poste e vem na testa. Pergunto, é bala perdida? Ou ela tinha um objetivo? Esse objetivo foi alcançado. Eu pagar pelaquela morte que eu causei sem prejudicar ninguém. Olha só como as leis divinas são sábias, são diretas, são maravilhosas. Então, nós sempre falamos, Deus não castiga ninguém. Deus, Pai, Mãe, nosso Pai, Mãe, é bom, justo, misericordioso. Ele jamais castiga alguém. Então, cria-se mecanismo no universo para que nós possamos ressarcir dívidas que fizemos. Esse foi a explicação da expiação. Agora, provas já é coisa diferente. Provas é aquilo que eu escolho fazer. Eu quero fazer para suplantar, para aprender, para me tornar, usar o progresso para a minha ascensão.
Isso é prova, é diferente de expiação. Eu não devo nada. Eu, espírito, escolho o que eu quero fazer para suplantar esta prova. Aliás, no mundo de regeneração, a definição é que nós só teremos provas, né? Não teremos expiação. Essa é uma das características do mundo de regeneração. Não existirá expiação, mas existirão provas. Aliás, provas existirão sempre, né? Que o nosso pai, mãe, ele precisa dispor de um cadastro de espíritos disponíveis e com bagagem suficiente para cumprir missões. E ele só dá missões para quem pode cumprir. Então nós, à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos tornando, vamos dizer, especialistas. E vamos ficando cada vez melhor nessa caminhada junto ao progresso. Então vamos ver outras perguntas dentro desse capítulo de encarnação dos espíritos. Os espíritos, na pergunta 133, que desde o princípio, quando foram criados, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Olha só que pergunta. São perguntas assim que Kardec formula para reforçar sempre a pergunta anterior. Então, se ele já escolheu o caminho do bem, não precisa fazer as provas e nem precisa encarnar, então diz aqui na resposta que todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldade, sem trabalho e, consequentemente, sem mérito. Todos os espíritos criados por Deus são simples e ignorantes. Por quê? Olha, nós já respondemos na pergunta 120, que já passou, que não existe fieira do mal, existe a fieira da ignorância. Por isso é que todos são criados simples e ignorantes, e aí vão aprendendo através das encarnações e reencarnações, aprendendo sempre, sempre mudando, sempre evoluindo. Esse é o objetivo. Não existe outro motivo que não seja esse. A nossa ascensão, o nosso progresso. É uma lei de progresso. Aí vem uma pergunta bem interessante: de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Olha só, é só para chatear, né? Para pedir. Aliás, o ser humano é interessante, né? Nós somos interessantes. Nós temos uma curiosidade mórbida, uma curiosidade por falta de preguiça de raciocinar. É só perguntar, poxa vida. A resposta que os espíritos superiores dão, esses chegam mais depressa ao objetivo. Depois, as dificuldades da vida frequentemente são a consequência da imperfeição do espírito. Quando menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quer dizer, quanto mais você vai crescendo, você vai cumprindo também uma lei de Deus, que é a lei que nós temos que ser felizes. Você tem alguma coisa contra ser feliz? Então por que você não é feliz desde já? É óbvio que nós não temos a felicidade integral já, né, permanente. Isso vai chegar uma hora em que formos espíritos puros, quando tivermos já separados dessas tribulações todas. Aí seremos felizes constantemente. Por enquanto, nós temos momentos de infelicidade. Foi isso que você escutou. Nós temos momentos de infelicidade. Você escolhe.
Se você quer ser feliz, se você quer ser infeliz. A maioria de nós escolhe ser infeliz, arruma problema, tem o ódio, tem o egoísmo, tem o orgulho, principalmente, tem um tal de ego, o ego, que é muito grande, não leva desaforo para casa. Tudo isso nós criamos. Não é Deus que cria. Deus nos criou, deu inteligência e livre-arbítrio e fez as leis. Se seguirmos as leis, quanto mais estivermos no caminho, mais felizes seremos. Felicidade é uma questão de consciência também. Tá? É como céu e inferno. Céu e inferno não existe. Tá? Não existe. A doutrina espírita nos diz que céu e inferno não existe. O que existe são os nossos momentos de consciência ou inconsciência. De acordo com a nossa consciência, estaremos no céu ou no inferno. Só depende de nós. Nós criamos os nossos céus e nós criamos os nossos infernos. Então não precisa ficar preocupado. Você quer ser feliz? Seja. Descobrindo que não tem céu, não tem inferno, não tem pecado e não tem complexo de culpa, você está se culpando por quê? Porque você quer ser infeliz? Meu irmão, é melhor ser feliz, tá? Pensa numa cachoeira, pensa na praia, pensa na companhia dos amigos, dos irmãos. Pensa em você, que aliás, né, o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesse finalzinho tem duas coisas, né? Próximo, quem é o mais próximo? É aquele que está mais perto de você. Seu amigo, seu companheiro, sua companheira, seu filho. Ou seja, todos aqueles problemas que nós achamos que é problema são os nossos próximos. E a si mesmo. A si mesmo estão falando de quem? De mim mesmo, de você mesmo. Se você não é feliz, como é que você quer passar felicidade para outro? Então, é aquilo que eu falo. Se você quer ser feliz, seja feliz. Porque diz a doutrina espírita que nós estamos num período de interiorização de nós mesmos. Existe o tal do mudar por dentro. E existe explicação lógica para isso, porque Deus está em nossos corações. Nós somos centelha divina. Nós somos centelha divina e somos luz. Essa luz está dentro de nós. Nós temos que interiorizar toda essa luz, ter todo esse amor incondicional do qual fomos criados e do qual saímos, para nos transformar em luz, também para levar essa informação para essas pessoas que brevemente estarão chegando junto a nós, junto às casas, para receber as informações que chegarão. Porque as verdades, os véus vão ser abertos, as verdades serão descobertas e a maioria da população não está preparada para isso. Então, alguém vai ter que levar essa informação para essas pessoas. Nós temos um pouquinho de conhecimento, mas os nossos irmãos que estão aí fora, que vêm de outras denominações e que não recebem essas informações, quem vai informá-los? Somos nós. E temos que estar preparados para isso. Aí vem falando da alma. E a pergunta 134 é: que é a alma? Resposta: um espírito encarnado. Então, se você é um espírito encarnado, está na carne, como diz, você é uma alma, você tem uma alma.
E a subpergunta, e o que era a alma antes de se unir ao corpo? Essa alma que está encarnada, o que era antes de ser alma? Era um espírito. Simples, né? Era um espírito errante. Errante porque estava por aí. Um espírito que não está encarnado, ele está errante. Errante no sentido de que está solto, caminhando pelo universo, pelo cosmos, pela Terra, por onde quiser. Desde que tenha permissão, naturalmente, e esteja num nível que tenha capacidade para isso. É por isso e para isso que nós estudamos. Para ganhar esta liberdade de ir para onde quiser, trabalhar onde quiser. Aliás, um dos tributos, ou melhor, dos atributos que Deus nos deu é a liberdade. Você pode trabalhar no que quiser, só que nós estamos tolhidos. Liberdade, fartura, trabalho, tudo isso são atributos que Deus nos deu. Só que os espíritos das trevas montaram um esquema em que nós perdemos a liberdade nossa. E agora estaremos readquirindo pouco a pouco à medida que o tempo passa. Esse processo de ascensão tem por objetivo retornar para nós todos os atributos e qualidades que perdemos por causa da religião, por causa da política e por causa das finanças. E isso tudo será devolvido para nós quando terminar esse processo de ascensão das almas. Acredite, isso tudo está no Apocalipse. Lembra do Apocalipse que João escreveu? Discípulo de Jesus? Esse livro é profético e outras profecias, principalmente vindo de Jesus, dizendo que chegariam os tempos em que seríamos deuses, voltaríamos a ser deuses e filhos da luz. Os tempos estão chegados, estão chegando. Nós não vemos, mas as mudanças estão sendo operadas e feitas. Esse é o objetivo do estudo, nos preparar para as grandes mudanças que estão chegando. Aí na pergunta 134b, que consolida as duas outras perguntas anteriores, Kardec questiona: as almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Resposta: sim. As almas, não sendo senão os espíritos, antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e se esclarecer. Então é esse envoltório aqui, ó, de carne, que aliás não é carne, né? Nós sabemos que isso é luz condensada, que serve para que o espírito se manifeste, aprenda, ande e tal. É o veículo. Agora, unindo o espírito com esse corpo de carne, existe um outro corpo que eu já expliquei, chamado perispírito, que é a ligação entre o corpo material e o corpo espiritual. Chama-se perispírito, que é semimaterial. A alma é independente do princípio vital? Sim. É lógico, né? Nós já dissemos. Deus, espírito, matéria, circundando tudo, o fluido cósmico universal ou fluido vital, como nós conhecemos. Então, o fluido vital é independente disso. Ele animaliza o corpo de carne. Esse é o objetivo dele. O corpo não é senão um envoltório, repetimos sem cessar.
E vem uma pergunta interessante. O corpo pode existir sem a alma? Uau! Sim. Todavia, desde que o corpo cessa de viver, a alma o deixa. Então, os espíritos sempre estão estudando que quando uma pessoa desencarna, existe um processo de desligamento do corpo ao espírito. Esse processo é um processo feito por espíritos especializados. E é por isso que muitas vezes tem pessoas que estão no hospital presas ao corpo e a família por perto não querendo que ela morra e por aí afora. Aí esses especialistas dão um jato de energia naquele corpo que está moribundo, ele reanima, as pessoas relaxam, vai para fora do quarto do hospital e eles conseguem fazer o desligamento. Você já viu isso? Esse é um processo que eles usam para desligar a alma, para desligar o espírito do corpo. Ou seja, a sua mente, a mente dos parentes e amigos fica em torno querendo que aquela alma, que aquele corpo, que aquele espírito não vá embora. Mas ele tem que ser desligado, porque nós temos uma data de validade e tem que ser cumprido. Então, esses espíritos especializados, muitas vezes utilizam desse artifício. Dá um jato de energia no moribundo, ele se anima e aí eles vão lá e fazem o corte dos laços que unem o espírito ao corpo terreno. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Seria apenas carne, né? Massa de carne sem inteligência, tudo que desejares, menos um homem. Então, um corpo, se você prestar atenção num corpo desencarnado, vai ficar olhando e vai ver que aquilo não tem vida. Falta o tal do fluido vital para animalizar aquele corpo e espírito. É apenas um pedaço de carne, uma carne que está ali. Por isso é que não existe vida num corpo sem alma. Para que eu seja o homem, eu tenho que ter o fluido vital e tenho que ter o espírito comigo. Esse é assim que funciona. Alguma coisa de verdadeira na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? Quer dizer, a alma, em vez de estar, o espírito, em vez de estar por dentro, está por fora? Vamos ver a resposta. A alma não está aprisionada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro, ou como um som em torno de um centro sonoro. É assim que se pode dizer que ela é exterior, mas não é por isso envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro, e que chamam perispírito. É por isso que, quando adormecemos, o nosso espírito sai do corpo e vai para outros lugares, lugar que tem simpatia, lugar que tem o que fazer, ou que tem identidade com aquelas pessoas ou lugar, mas ela está presa pelo perispírito. Manifesta-se nos livros como se fosse um fio prateado que sai da nossa nuca. E o mais interessante é que esse laço ele tem uma elasticidade quase infinita. Você vai para quilômetros, vai para o cosmos, vai para outros lugares, e a identificação de que você está encarnado é esse laço perispiritual, esse fio prateado. Os espíritos se identificam quando está encarnado ou não encarnado por esse laço que prende
o espírito ao corpo. Então, o que se deve entender por alma do mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. É por isso que nós conhecemos o nosso planeta com o nome de Gaia. É um espírito protetor do nosso planeta. Esse planeta lindo, azul, maravilhoso, que nós estragamos e que teremos a responsabilidade no mundo de regeneração, de refazer na quinta dimensão. Nós vamos ter que trabalhar muito para refazer todos os desastres que nós fizemos em Gaia. Aliás, ela já vem manifestando, né? Já vem trabalhando nisso, que ela já ascendeu para a quinta dimensão, mas vem trabalhando com a natureza para recompor todas essa sujeira e lixo que nós fizemos. Nós cortamos árvores, nós matamos animais, ainda matamos, gostamos, né, de um filezinho e outras coisas, né? Gostamos de comer um cordeiro e matamos. Nós matamos, de certa maneira, machucamos, não matamos, machucamos Gaia, retirando petróleo, minério e essas coisas todas, que vai ter que ser ressarcido. Na quinta dimensão, não se alimentarão mais de animais. Nós não cortaremos mais árvores. Poxa, vamos começar a plantar árvores? Cada um pegar uma mudinha, comprar uma mudinha de frutas e plantar na praça, nas praças, nos sítios. Se cada um plantar uma árvorezinha, em breve nós teremos bilhões, ainda temos uma população de 10 bilhões de seres. Mas se você plantar uma árvorezinha, nossa, Gaia agradece. A poluição que nós já fizemos, limpar os esgotos que nós sujamos e não conseguimos refazer, porque os políticos não conseguem fazer isso, não enxergam. É óbvio que nós não estamos criticando ninguém, estamos mostrando o que fizemos para Gaia, que é esse espírito do nosso planeta. Então temos que refazer isso. É uma das missões nossas, além de dar assistência aos nossos irmãos. A alma, essa é uma das perguntas interessantíssimas. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Ou seja, onde está a alma aqui no meu corpo? Segundo a definição, ela não tem uma sede determinada, mas ela está mais particularmente na cabeça, nas grandes gênios e em todos aqueles que pensam muito. E está situado no coração, naqueles que sentem muito e cujas ações se referem à humanidade. Segundo a definição que nós fizemos de hierarquia dos espíritos, existem espíritos bondosos e espíritos científicos. Nesses espíritos de índole científica, geralmente, isso não é regra, não existe regra no espiritismo, o espírito está situado na cabeça, está guardadinho na cabeça. E nos espíritos que têm um coração muito grande, os bondosos, o espírito está situado justamente no coração. Essa é a definição, e que não é necessário que seja exata, né? Claro que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital. Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo. Nós estamos falando do coração, porque esse livro foi escrito em 1857. Naquela época, achava-se que o coração era o órgão vital. Se parasse o coração, acabava a vida. Hoje, naturalmente,
a definição é outra, né? Tem que haver a morte cerebral. E já tem uma máquina chamada máquina Kirlian, inventada na Rússia por um cientista chamado Kirlian, naturalmente, e que ele fotografa a aura. E quando a aura, que é colorida, se apaga, fica negra, porque saiu o princípio vital e essa pessoa desencarnou. Essa vai ser, no futuro, a definição do desencarne, da morte. Então, por enquanto, nós ficamos com essa definição. O outro assunto que vai vir é falar sobre os materialistas. Mas nós não vamos falar sobre os materialistas. Nós vamos deixar que vocês leiam esse capítulo 2, sobre a encarnação, e completem. Raciocínio. O nosso objetivo não é ensinar ninguém, que nós não sabemos nada. É atiçar a curiosidade de saber como é que as coisas vão se processar, como se processaram, como será a quinta dimensão. Você está preparado para isso? Você já está pronto? Você está fazendo a sua análise interior, fazendo com que o seu coração emita, através da meditação, através da oração, através do trabalho na beneficência, que ele possa emitir luz, muita luz, porque nós somos luzes. Então nós temos que ter essa capacidade cada vez mais de ser luz, emitir luz. Isso vem do coração. Temos que trabalhar o nosso eu interno e o eu superior para alcançar todo essa mudança. Porque passar para a quinta dimensão, todos vamos. O que sobrar aqui, vamos. Só que para uns será mais fácil e para outros mais difícil. Porque o processo de adaptação será melhor ou pior, dependendo das nossas condições. Então, o objetivo desse estudo é nós nos acostumarmos a ler, estudar, aprender, debater, principalmente, para levar essas informações para pessoas que não têm esse conhecimento, porque, pasmem, a grande maioria da população no nosso planeta não acredita em nada disso que eu estou falando. Espírito, cruz credo, isso é coisa. Então, vai chegar uma hora em que as verdades vão chegar, e essas verdades não vão ser fáceis, as pessoas vão ficar a ponto de enlouquecer com as informações que chegarão. Mas você tem que se preparar para isso. E é isso que nós estamos fazendo, ajudando os espíritos e trabalhadores da luz a levar essas informações, para se preparar para esses momentos que inevitavelmente chegarão. Vai ser hoje, vai ser amanhã, pode ser daqui a meia hora. É como a morte. Ela não avisa a hora de chegar, ela chega. Como disse Jesus sobre a nossa fonte, quem sabe o momento que será desencadeado tudo isso é o nosso Deus, Pai e Mãe. Ele é que determinará a hora de tudo isso acontecer. Mas prepare-se, porque eu sou luz, sou filho da luz. E quando chegar o momento, estaremos preparados, porque a luz venceu. Que Jesus nos abençoe.